assim de forma bem exagerada, porque eu sei que a Adriele adora quando eu faço isso. E é bom pra gente já começar o episódio mais leve, né, mais tranquilos, né, a gente não ficar tão nervosos com o empreendedorismo de palco, né, com um monte de gente que vem aí falando, né, que gosta de falar sem ter muito o que dizer, né. Então, isso que eu posso te dizer é que aqui você não vai encontrar, não vai esperar desse podcast, muito pelo contrário, o que você vai ver aqui nos episódios do Vale do Suplício é que a gente valoriza de verdade o empreendedorismo real, gente que realmente faz acontecer, que tem boas ideias para compartilhar. Então, Adriele Marquezine, apresente a nossa convidada especialíssima deste episódio. Uau, com certeza, Sil. Tô até tremendo aqui de falar, porque hoje a gente vai receber a Karine Oliveira, que é fundadora da Wakanda Educação Empreendedora. É uma startup de impacto social focada na população de periferia e no empreendedorismo por necessidade. A Karina é de Salvador e foi apontada pela revista Forbes como uma das pessoas mais brilhantes abaixo dos 30 anos. E eu só fico pensando nos pobres dos primos da Karine no almoço de família, ouvindo isso. Karine, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que eu não sou sua prima e estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Então, oi, deusas, oi também para você que está aí tá ouvindo. Estou super feliz de estar aqui, principalmente trocando uma ideia sobre negócios com outras duas mulheres. Eu acho que é um lugar que me deixa muito confortável e gostaria que isso acontecesse mais vezes, de poder estar falando sobre negócios, sobre startups, sobre tecnologia e também sobre o que a Wakanda faz, né? Então, assim, espero que a gente aqui seja um papo muito maravilhoso e leve e espero que você que esteja aí ouvindo se divirta, porque o importante desse episódio aqui é a gente dar muita risada. Gente, a Opa! Karine, ela tem que ser uma outra âncora. Eu e a Sil, a gente ficou tão empolgada que a gente falou uma em cima da outra. O pobre do ouvinte não vai entender nada. Mas maravilhosa. Karine, e aí? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero saber se você está pronta para fazer uma review da sua trajetória, um brainstorming com mais duas empreendedoras para mudar. Não consegue nem zoar a pessoa. Para mudar seu mindset. É isso? Challenges. Não, não, por favor, gente, pelo amor de Deus, não, não, não. A gente está aqui para mudar a mentalidade, a gente está aqui para participar de uma chuva de palpite, entende? A gente está aqui para literalmente mudar a perspectiva do que é esse tal do ponto de equilíbrio que a gente tem que ter na vida, sabe? Acho que vai ser muito por aí, galera, que a gente vai brincar aqui durante esse momento de traduzir um pouquinho as coisas. Exato. A Karine, ela assim, ela já mostrou no começo desse episódio que ela tem total capacidade de ser uma âncora também aqui do Vale do Suplício. Ela já fala super bem, já compartilha com a gente do ranço, Karine, eu não sei se você sabe dessa história, do ranço que fez a gente criar o Vale do Suplício, que é essa aversão que a gente tem, a glamorização do empreendedorismo, essa coisa do empreendedor de palco, das pessoas que ficam colocando um monte de termos em inglês e ficam enfeitando uma coisa que tem que ser simples e tem que ser eficaz. Então, eu queria que você começasse contando pra gente, já que a gente tem tanta sinergia, como tudo começou, como a Wakanda surgiu na sua vida. Uau! Maravilhosas para vocês que estão aí ouvindo. A gente compartilha muito esse ranço, então que bom, porque foi muito por conta dessa raiva, sabe? Do quanto o mundo de empreendedorismo, mas também não somente ele, parece que é aquela frase, adapte ou morra. Imaginem vocês que eu sou moradora do Velho da Federação, que é um bairro periférico daqui de Salvador, e, assim, como morando em comunidade, eu sempre convivi com o bico e o corre, porque muito antes do esse termo empreendedorismo se popularizar, era literalmente assim que a gente falava, que a gente entendia essas atividades que basicamente não eram, era tudo que for ao contrário da carteira assinada. E aí eu sempre dei aula com minha mãe sobre geração de renda, a gente trabalhava muito com economia solidária, e foi a partir daí que eu comecei com 19 anos a dar aula, só que eu não sabia que o nome era empreendedorismo. Para a gente era economia solidária, era geração de renda. Somente em 2016, acredite, depois de eu estar 4 anos dando aula, entende? Que eu vim tomar o primeiro curso de empreendedorismo. E assim, gente, foi ali que eu tomei o primeiro choque, o primeiro ranço. Porque imagine, eu tinha uns 24, ia fazer 25 anos,
E aí era o meu primeiro curso. E basicamente eram as pessoas me chamarem de burra. Não sei se você que está me ouvindo já sentiu isso. De tipo, você vai para um evento de tecnologia, de inovação, e as pessoas meio que gritam isso na sua cara, sabe? Como assim você não sabe o que é elevator pitch? Como é que você não sabe o que é evaluation? Você está fazendo o que aqui? Você já procurou qual é o ground da sua empresa? Você fica olhando assim, Jesus, meu pai. Ou eu sou analfabeta, ou eu realmente estou no lugar errado, porque eu não entendi bolhufas do que aquela pessoa está falando. E foi assim que eu conheci o empreendedorismo, e foi assim que eu tomei o primeiro ranço. Só que minha mãe é uma pessoa muito maravilhosa. Ela falou assim, amiga, só dá para criticar o que você conhece. Eu falei, você tá me zoando, né? Ela não, amiga. Para você criticar esse rolê, tem que participar. E foi a partir daí que eu comecei aqui em Salvador a entrar nesse ambiente de inovação, impacto social e cada vez tomar mais ranço, porque era esse rolê de você ir para o evento que era para todo mundo e sair de lá entendendo que não era para você. Porque naquele momento eu nem entendi o que era startup, o que é esse negócio, mas eu estava lá participando. Até que, em 2018, gente, eu participei como mentora a primeira vez de uma aceleração lá, de uma imersão. E foi lá que eu entendi que eu tinha uma habilidade de traduzir, entendeu? Falei, olha, participei novamente de um evento onde basicamente pediram para a gente chamar pessoas de periferia, né, para poder trazer. E o nome do evento era Como Conseguir Investimento em Salvador. Falei, tá, vou trazer a galera para cá, porque eu conheço milhares de pessoas que precisam de investimento, mas lembrem, eu sou de periferia. Então eu trouxe transista, eu trouxe cabeleireiro, eu trouxe tatuador, eu trouxe gente de padaria, porque me disseram que era para como captar investimento. E a gente chega lá no evento, né? Eu, como né, mobilizadora mentora, o pessoal lá, 5 homens brancos só falam de startup. O tempo inteiro. Falando que você tem que ter um plano de negócio, porque você tem que entender o seu valuation, porque você tem que calcular, tem que trazer bem o seu pitch deck. E as pessoas lá no fundo querendo me degolar. Porque falaram assim, Karine, você disse que era para como captar investimento. E até agora eu não entendi como é que eu vou conseguir investimento em Salvador. Aí eu falei, tá, beleza. Então eu simplesmente esperei, né, aquela parte brilhante que eles falam lá. E agora, gente, nós vamos abrir para tirar as dúvidas. E aí eu comecei a perguntar. Primeira dúvida, o que é pitch? A dúvida era essa? É isso. Eu preciso que você me explique de forma palatável o que é pitch. Ah, tá, beleza. É uma apresentação rápida, tal, do elevator pitch. Falei, ó, tá, então você está querendo me dizer que isso é a mesma coisa que o baleira faz quando entra no ônibus e que tem apenas de um ponto a outro para fazer uma apresentação daquela velha bala dirigível. É isso que é um pitch? Beleza, gente. Ele, traduzindo, é um pitch de buzu. Dá no mesmo. E aí foi através desse rolê que ele falava lá e eu traduzia cá, né? Para pegar aqueles termos. E aí, quando eu saí de lá, que as pessoas pela primeira vez falaram assim, pô, Karine, continue. Porque depois que você explicou, eu realmente consegui entender o que é que aquele cara estava falando. E ali minha cabeça estourou, entendeu? Eu falei, olha, se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo fazer isso com qualquer tema. E daí que surgiu a Wakanda. Falei assim, olha. Aí eu comecei a questionar assim. Não sei se vocês perceberam, se vocês sentiram isso, mas eu acho que de 2016 para cá, meio que as pessoas saíram de a educação vai salvar o mundo para o empreendedorismo vai salvar o mundo. Agora é cada um por si e quem você acredita por todos. Então, meio que agora vamos salvar e incentivar todo mundo a empreender. Só que assim, nem todo mundo precisa fazer um plano de negócio, nem todo mundo tem 6 meses para poder avaliar se aquela ação vai poder dar certo. E aí eu entendi que eu falava para quem empreendia por necessidade. E aí, daquele momento que eu entendi o que eu falava para essa galera, eu falei: olha, então vamos a partir de agora ser um Sebrae da quebrada. Faço tudo o que eles fazem com uma pequena diferença. Eu utilizo a linguagem informal para poder traduzir as coisas. E é assim que a escola da Wakanda nasceu, inclusive, fazendo um comentário muito legal. Eu dizia que eu odiava inglês e o primeiro nome da startup foi Wakanda Warriors. Warriors de guerreiros? Era, mas na época eu falava Warriors parecendo que era Oreo mesmo do biscoito, porque eu não sabia falar minha palavra. Muito A estética bom! justifica, ficou lindo. Wakanda Warriors. São 2 Ws. Justifica a Pois estética, justifica, foi Karine, na minha primeira competição me perguntaram a seguinte pergunta: você fica criticando inglês. Por que botar esse nome? Aí eu falei, nossa, não tinha pensado nisso. É uma ótima pergunta. Nossa, adorei essa pergunta, não tinha pensado. Fala, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive as coisas que eu critico. Quem manda em mim sou eu.
Não, amiga, acredite que eu tinha feito a primeira logo por conta do WW lá, e acredite, eu consegui escrever o horas Ah, errado. acontece. Acontece. Claro! Aí o primeiro mentor, esse que fez essa pergunta maravilhosa, né, que a Nilce Silvia colocou aqui, ele falou: "Ah, tá, então você gostou do nome, né? Então, ó, tá errado. Ah, Não é assim que escreve". Aí ele escreveu assim para mim, discretamente no post-it, e falou: "Olha, seu pitch é amanhã, dá tempo de trocar". Muito bom, hein? Foi salva pelo gongo. Karine, mas é só, é uma trajetória de aprendizado mesmo, né? Acho que todos nós, assim, a gente vive, enfim, em aspectos diferentes de aprendizado quando a gente está dentro do empreendedorismo. E aí, assim, compartilhamos todos esses ranços. Mas o que que você trouxe também dessas experiências com o pessoal da inovação, da startup, que você acha também que são coisas legais, são coisas úteis que você trouxe ou adaptou de alguma forma para que as pessoas, os empreendedores, né, que são o seu público mesmo, conseguissem usar, sabe? Conseguissem fazer também os negócios eles serem enfim, sustentável, você ter um mínimo ali de gestão, sabe? Você conseguir fazer um negócio dar certo para além do bico, sabe? Conta um pouco. Perfeito, perfeito, rainha, com isso, porque o que eu entendi, o objetivo da Wakanda quando ela surgiu era literalmente criar uma ponte, sabe? De transição mútua entre esse empreendedorismo que eu tinha aprendido das periferias e da rua, com esse mundo de negócio de inovação e de tecnologia. Porque imagine, e para mim foi muito legal essa experiência, porque você quebra muito paradigma, né? Então, tipo, eu via pessoas criando ideias que não era tipo assim, para sobreviver. Eram ideias que o pessoal criava para impactar o mundo. Eu falei assim, caramba. E aí foi muito legal ter esse pensamento de tipo assim, nossa, eu consigo criar algo que vai ficar para o mundo, sabe? Aprender a pensar desse tamanho. E também essa questão de tecnologias ágeis, de como você consegue estruturar a questão de equipe. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito, que eu falei assim, olha, da onde eu venho, a gente meio que naturaliza você estar empreendendo sozinho. É meio que você começa assim, e a depender de você, você morre trabalhando sozinho, porque a gente meio que introduz na cabeça esse princípio de necessidade que é eu por mim, tá ligado? E Jesus lá cuidando de mim lá em cima. É o autônomo, né? É o autônomo que não pode ficar doente, né? É, velho. E só que, tipo assim, é meio que, por exemplo, a gente meio que acaba, quando você vai como empreender por necessidade, é meio que uma dor urgente. Então, por conta de você ser uma parada urgente, o que eu queria levar daqui para lá é que a gente aprende, sabe, na prática, a fazer o tal do MVP, entende? A como você conseguir estruturar uma ideia, conseguir parcerias sem investimento. E isso, para mim, é uma parada incrível que quando eu cheguei no mundo das startups era meio. Só consigo desenvolver se tiver investimento. Só Aham. consigo estruturar isso daqui se eu tiver dinheiro. E isso na periferia é completamente contrário. A gente nem imagina que vai ganhar dinheiro, então a gente procura um jeito diferente da gambiarra ali, da inovação, né? Para a gente conseguir Uhum. realizar aquilo. Então, meio que era para juntar o legal dos dois mundos, né? Para que as startups entendessem o que é esse empreendedorismo de base mesmo, do para ontem, do como você consegue estruturar essa ideia e botar em prática em menos de um dia. Mas eu também queria levar minha periferia para lá, para que eles tirassem essa ideia do incêndio e entender que muitas vezes é essa ideia do incêndio que muitas vezes faz com que a gente morra no bico. Acredite, eu já dei aula para uma mulher muito maravilhosa que ela tinha um bico há 40 anos. Aí eu falei assim, como assim, amada? Não dá, essa conta não fecha. Mas não, Karine, eu sei que eu tenho um bico, entende? Criei minhas filhas, não devo nada a ninguém, construí a minha casa, entendeu? Hoje as minhas filhas moram no interior e eu tô aqui. Eu falei, mas olha, tem uma coisa que a senhora não fez, o quê? Você tá devendo a uma única pessoa, ela quer a você mesma. Eu tenho certeza que a senhora não guardou dinheiro nenhum para a senhora. Na verdade, eu falei, pois é, entendeu? Esse é o problema do bico. A senhora paga todo mundo, mas não se coloca na conta. E aí, a partir de agora, eu preciso, entendeu? Que você se coloque nesse lugar. Então, a ideia meio que era pegar esses temas, né, e metodologias que já estavam sendo validadas, mas também adaptar para outras realidades, porque pareceu muito no início, de 2016 para cá, que tudo era startup. Não, qualquer coisa é startup. E, gente, de verdade, eu não acredito nisso, tá? Tem coisa que é economia criativa, tem coisa que é empreendimento tradicional mesmo, e tá tudo bem. E mesmo assim, pode até transportar esse seu raciocínio aí, Karine, para outro contexto que, assim, pô, os aprendizados de uma grande empresa, se eles não são aplicáveis numa pequena empresa também, sabe?
seja empreendedorismo de necessidade ou não, qualquer categoria que a gente coloque, tem coisa que não funciona, né? Enfim, Por exemplo, uma coisa que não funciona é você chegar para um empreendedor de periférico, ou, sabe, não sei se aí, vocês são da onde? São Paulo. Pronto. Então, imagine que você vai chegar ali na rua, tá ligado? Dos ali que a galera fica vendendo, os peruanos ficam vendendo. Pergunta para ele se para vender ele tem que fazer plano de negócio. Não existe negócio sem fazer um plano de negócio. Será? Tem certeza? Enfim, plano de negócio não é para surgir o negócio, né? Mas pelo menos o plano de negócio te ajuda a daqui a algum tempo você no mínimo sair da necessidade. Eu até entendo ele traduzido dessa forma. Não é uma parada que vai, sei lá, uma bíblia, tá ligado? Que você faz e que você nunca mais olha. Mas eu entendo que o plano de negócio é uma ferramenta para você traçar metas, mas acompanhar o processo. Então não pode ser uma coisa muito longe e também não pode ser uma coisa muito para ontem também, porque as coisas mudam. Outra coisa que também não funciona é tipo assim, o pior erro que você comete é o misturar as finanças. Tá, se uma mulher cria um negócio para trazer comida para dentro de casa, ela tá errando ou acertando? Se a meta dela é literalmente conseguir comida para dentro de casa. Ela tá errando ou acertando ao pagar as contas de casa, que é exatamente para cá. Então, é a gente compreender que existe uma grande diversidade de empresas. Eu acho que é isso que a gente deveria falar, sabe? Então, é lógico que tem que adaptar. Empreender em São Paulo é diferente de empreender em Salvador, é diferente de empreender em Minas. Então, você pode até pegar a mesma técnica, mas se você não adaptar, ela não funciona. Porque tem questões regionais, de local, de ambiente, externas, que mudam, entendeu? A partir do momento que você está em locais diferentes. Quem dirá em tempos diferentes? Então, o que eu acredito é que a gente tem que colocar sempre a nossa essência nesse empreendedorismo, sabe? Então, tipo, tá, aprender, ok. Mas esqueçam isso de fórmula, de caixinha, de receita de bolo, porque isso dentro do Brasil, minha rainha, não funciona. Nossa, eu tô assim, minha cabeça tá. Eu tô olhando aqui para as perguntas do roteiro e me questionando como é que eu sigo isso aqui. Porque são tantas outras coisas que surgem nesse papo. Karine, a gente fala muito de trazer diversidade para empresas, né? Mas a gente não pensa nisso que você acabou de trazer agora, que é as empresas são diversas. As necessidades são diversas. Então, eu acho que a gente fica olhando muito para essa coisa que, óbvio que a gente tem que falar de diversidade na empresa, mas a gente esquece de olhar para o universo do que é esse corre generalizado, como você falou, né? O que é esse corre do empreendedorismo e do empreendedorismo por necessidade que é tão comum no Brasil. Quando eu era jornalista, agora até me foi ajudado, mas quando eu era jornalista de cobrir evento e tal, muito tempo atrás, é, eu fui num evento sobre empreendedorismo que falava que o Brasil é um dos países onde tem mais empreendedorismo, assim, é ranking global, só que o empreendedorismo é por necessidade, exatamente. Então é isso que move uma economia muito pujante, muito forte, e que a gente fica só olhando para um pedacinho desse tamanho, né? Só porque tá na prateleira e chama atenção. Então, nossa, obrigada por tudo isso que você está falando aqui pra gente, com certeza abre muito a cabeça. Para ir para o próximo passo, eu queria entender exatamente o que o Wakanda faz. O Wakanda é uma edtech ou então uma escola tecnológica, né? Já que a gente está usando aqui as palavras em português. E o que faz exatamente? Como é que faz essa ponte? Perfeito. Então, Deus imagine que a gente, assim como qualquer outra pessoa que faz tradução, assume os idiomas informais que existem no Brasil. Então, a gente já começou a olhar para a diversidade linguística. Então, por isso que eu falo, eu não crio conteúdo, eu adapto ele, sabe? É a mesma coisa, por exemplo, do que a gente faz direto. Não sei quem foi que criou essa ideia da Cal, do Brainstorm e de várias outras coisas que a gente literalmente importou para cá. Entende? Então, é esse processo. A gente tem aqui, mas a gente aprende essas tecnologias fora e traz para cá. O que a Wakanda faz, literalmente, para se tornar uma escola de educação e tecnologia, é porque a gente assume o baianês, a gente assume o pajubá, a gente assume o mineirês, o carioquês, como linguagens identitárias. Porque a gente percebe que, e a gente fez esse estudo em 2018, logo no primeiro ano, que quando o ouvinte ele percebe os elementos da realidade dele no conteúdo do que eu estou falando, a barreira de aprendizado ela cai para 40%. Então, acredite, todas as vezes que vocês foram para algum local onde vocês se sentiram pequena, onde vocês se sentiram
não aceitam, onde vocês sentiram que aquele ambiente ele era hostil, era muito por conta da linguagem. O modo com que as pessoas estavam falando sobre aquele tema, ele trazia para você toda essa carga de que não era para você estar ali, de que você não tem cognição para aprender aquilo, e acredite, não existe nenhum tema complicado que não tem um jeito simples de falar. Então, a Wakanda nasce muito desse lugar e dessa tradução de conteúdos. A gente hoje se posiciona com uma acessibilidade linguística, porque a gente começou com empreendedorismo, mas hoje eu trabalho com vários outros temas. Eu consigo traduzir qualquer tipo de coisa. Mas a ideia era realmente, tipo assim, poxa, se o empreendedorismo é tão importante para essas comunidades, se ele tem tão importância na emancipação, principalmente de mulheres e mulheres mães solo, por que a gente não está fazendo isso chegar em quem precisa? Então, eu passei durante 2016 e 2017, como eu falei para vocês, indo nesses eventos de inovação para compreender qual era o problema, porque todo mundo quer diversidade, como você falou. Só que ninguém quer adaptar a linguagem, que era uma coisa básica. Então, eu não estou trazendo uma novidade, sabe? Eu estou olhando para o básico. Porque a gente quer muito falar para LGBT, para pessoas negras, para as mulheres, só que a gente pega aquele conteúdo que foi criado por uma empresa antiga, por uma empresa que provavelmente já nasceu na tecnologia, e a gente simplesmente só encaixa isso nas pessoas como se fosse uma roupa. Então, hoje a gente trabalha tanto com esses empreendedores na ponta, então, geralmente são pessoas que já foram para outras formações, geralmente são mulheres, e que foram para formações e não se sentiram acolhidas. Então, tipo, olha, eu preciso aprender, só que as últimas que eu fui foram péssimas. E elas procuram a metodologia da Wakanda por ser uma metodologia mais simples, mas também mais prática. Então, esses empreendedores da ponta, eles também pagam. Só que, por outro lado, a gente também tem esse processo de comunicação que é conseguir com que as empresas se comuniquem com esse empreendedor da ponta. Então, é meio que B2C. Que é, por exemplo, a gente tem um caso muito grande aqui do Grupo CCR, que são essas rodovias, né, e essas estações de metrô, que já nasceram para brigar com os meus empreendedores por necessidade, entendeu? Porque geralmente são lugares público e privado. Simplesmente aquela estação já existiam ambulantes que, inclusive, já passavam de pai para filho naquele ponto, e do nada vira privado. E a gente sabe que na coerção, na violência, também não vai porque é da mídia negativa. Então, o que a Wakanda faz? Eu construo produtos educacionais para que aquele empreendedor tenha uma outra relação com a CCR, mas também eu mostro para a CCR que aquele empreendedor não é tão estorvo assim. E aí eu consigo, através da comunicação, melhorar essa relação entre as empresas. Tanto para fora, como é no caso da CCR, como para dentro, que foi o caso da Natura. Então, tipo, a maior parte das revidoras da Natura são meu público de cara, que são essas mulheres, mães solo, ou muitas das vezes, né, a mãe de família, que estão fazendo essa renda extra. Só que se eu ensinar para ela a fazer finanças do modo tradicional, cheio de termo difícil, ela acha que ela não sabe matemática. Ela acha que ela não sabe fazer um estoque inteligente, porque a linguagem não chega. E aí chega a Wakanda e pega todo esse conteúdo e traduz para que aquela mulher entenda que a casa dela sempre foi a empresa dela. Ela só não estava enxergando dessa forma. Gente, por que falta tanta simplicidade, né, Karine? Cara, de simplicidade assim, é sempre o ponto de partida, sabe? E a gente complica demais as coisas, né? E uma coisa que eu fiquei pensando também, ouvindo você, quando você define, né, o seu foco como empreendedorismo de necessidade, que nos tempos que a gente vive, eu associo e me corrija se eu estiver errada, mas você está falando de necessidade econômica, né? Do pessoal que precisa colocar comida na mesa. Mas, se a gente for pensar na origem do empreendedorismo, empreendedorismo é uma resposta à necessidade, né? E pensando até em empresas de saúde que a gente conhece bastante, assim, de gente ali, décadas 60, 70, que, sei lá, criou um dispositivo médico com, assim, materiais, sei lá, sabe? Nada muito profissional, porque se tinha alguém em casa, uma esposa, um filho que sofreu um acidente, e eu acho legal isso, assim, isso tem muito a ver com o Vale do Suplício, porque esse negócio de se empreender por necessidade mesmo. Você tá ali tentando resolver um problema real de quem precisa, né? E isso eu acho lindo aí sobre a sua proposta também. Mas só para a gente entender, o seu público, assim, quando você fala do pequeno empreendedor, né, da cozinheira, da padaria, enfim, mas você acaba no universo regional também falando com gente que já tem um negócio um pouquinho maior,
que já tem uma estrutura maior, além do empreendedorismo individual? Você chega nessa camada também? Perfeito, a gente chega. Só que a gente só conseguiu chegar agora, depois dos 4 anos, sabe? Então foi quase no 4º ano da Wakanda, porque foi depois muito da Forbes e tudo, porque acredite. Em 2018 era quase uma heresia o que eu estava fazendo. Porque você viu, é uma estratégia de mercado você afunilar o conteúdo para que ele fique valoroso. Então, quanto menos pessoas souberem e tiverem acesso, mais caro ele fica. Então, a gente meio que fez isso também com o empreendedorismo, entende? Quando é para todo mundo, meio que é banalizado, ele fica barato, ele fica democrático. Enfim, quando você começa a criar um termo novo, uma metodologia nova que ainda ninguém tem acesso, você se mata para ter. E quando você se mata para ter, aquilo fica tão específico, mas tão específico, que basicamente você agrega esse negócio, esse sentido ao valor à marca. Então, todos esses conhecimentos que a gente está falando aqui de empreendedorismo é uma estratégia que ele fique em inglês para que ele fique inacessível, para que nem todo mundo tenha acesso. E para que, se nem todo mundo tem acesso, isso vire valor de mercado para mim. Então, imagine que em 2018 era essa lógica. Entende? Estava todo mundo nessa lógica. Que era agora todo mundo vai falar sobre startup. Enfim, agora vamos falar sobre empresas tecnológicas. Só que todo mundo está vendo nessa lógica. Milhões de dinheiro investindo nessas iniciativas, entende? Então, enfim, meio que ou era esse caminho ou não existia outro caminho. Então, as pessoas estavam indo para esse lugar e a partir daí, não. Porque a periferia tem que saber sobre startups e, amiga, vamos ser bem sincera. Dinheiro de startup vem de investidor. Que é quase a mesma coisa de uma ONG. No início. Não é uma empresa normal. A startup cria o MVP, o protótipo, roda, mas ela não ganha dinheiro com aquilo. Ela vai caçar o investidor dela até conseguir ganhar dinheiro com o investidor, que foi exatamente o caso da Nubank, o mesmo caso da Uber. A maior parte da grana que veio foram de investidores, vamos ser bem sinceros. Tá? Qual empreendedor de periferia consegue esperar 8 meses, 1 ano, entende? Para que o investimento venha? Ele está fazendo o que até lá, sabe? Então, acaba que é uma realidade que não chega. A gente não, infelizmente, eu falo, infelizmente, a gente não tem esse tempo. Por isso que eu falo sempre de necessidade dessa questão da renda. Então, tipo, imagine uma empresa que tem que dar resultado todo dia, desde o dia que ela nasceu. Desde o primeiro, do dia 1, eu tenho que trazer dinheiro para casa. É outra realidade, sabe? E, por exemplo, isso não tem a ver com pessoas que não têm instrução. Que acho que você deve ter ouvido falar dessa situação. A pandemia só meio que intensificou o empreendedorismo por necessidade, porque a gente já sabia lá em 2018 que o desemprego estrutural ele interfere de cara no empreendedorismo por necessidade. Então, quando surge um software novo, uma tecnologia nova, eu libero mais pessoas para o mercado de trabalho. As pessoas não são absorvidas. O que é que elas fazem? Vão traficar, vão se prostituir? Não, gente. Elas vão empreender. Exatamente, isso já acontecia, só que na pandemia ficou muito mais forte, com as grandes demissões em massas dessas grandes empresas de tecnologia. Nem a galera que tinha currículo rainha foi absorvida no mercado de trabalho de novo. Então a gente viu muita galera com currículo bom, com escolaridade boa, tendo que empreender do mesmo jeito. Nossa, o que era Uber engenheiro, gente, né? Uber engenheiro, Uber advogado, cheios de formação, né? Não, e é isso que eu tô falando pra você, sabe? Porque a gente muitas vezes fica nesse rolê de achar que são só pessoas sem instrução. Mas não, gente, quando eu falo empresa por necessidade, imagine. Você é uma executiva e que muitas das vezes você, por ser mãe, só foi o motivo para te demitir na pandemia. Porque quando você estava em casa, a conta foi muito fácil, ó. Ela realmente não vai ter tempo de produzir tanto quanto o cara. Então eu demito ela e deixo ele. Então imagine do nada, minha rainha, você tá demitida no meio da pandemia. Você vai ficar esperando 6 meses? Não vai. Você vai começar a empreender para ontem. Tô esperando meu investidor anjo aqui, rezo pra ele toda noite. Então a pandemia mudou muito o nosso público. Então hoje, por exemplo, foi o que eu falei pra galera. No último ano, sabe? Eu sou palestrante também. Então hoje eu já consigo chegar nas empresas e falar para os grandes CEOs, que muitas das vezes nem eles entendem o setor de tecnologia que eles criam. Botei aqui porque é bonitinho. Mas saber de fato o que vocês fazem? E isso também é tradução de linguagem hoje, sabe? Então, por isso que hoje, essa banda que você faz é muito pertinente. Hoje eu falo para todos os públicos. Porque hoje a gente entendeu que esse ruído de comunicação é uma coisa que a nossa linguagem informal e múltiplas linguagens também ajuda até pessoas do setor a entenderem o que, é que os outros setores também estão falando.
Nossa, eu fico pensando assim, Karine, com tudo isso que tá falando, porque tá, você contou da história da sua mãe, que falou, mete as caras, você não pode falar do que você não conhece e tal, mas assim, a gente não pode esquecer que você furou uma bolha, né? A bolha de quem tá no lugar de poder hoje do empreendedorismo, que são homens brancos que falam valuation, falam EBITDA e da. E aí chega você, uma mulher jovem, negra, periférica, e faz essa tradução para essas pessoas. Faz tradução, você leva essa mensagem. Só que eu imagino a dificuldade que não foi cavar espaço. Como foi isso? Mulher, os primeiros 3 anos foram só porrada. Foram muita porrada. Nossa, porque como eu falei para vocês, assim, as pessoas me achavam maluca. Entende? Não, você não pode chegar aqui e dizer que, em vez de falar dupla diamante, né? Para a questão do design think, você vai falar duplo barril. A gente vai abrir o barril e vai fechar. Você não pode fazer isso porque você acessibiliza demais. Assim, eu não consigo cobrar caro por essas coisas. Então, os primeiros anos foram muito difíceis. E uma das estratégias que eu coloquei foi pensar muito mais no público. Então, eu falava assim: eu chegava nos eventos de inovação e tomava um grande não. Não, amiga, isso que você faz não é uma metodologia. Você não tem formação em empreendedorismo, você não tem nem MBA de administração. Como você criou uma metodologia? Você não criou, amiga. Eu falei, eu não criei. Não, você não criou. Você se inspirou em que historiador? Em que pensador para estar dizendo que você está traduzindo a linguagem? Eu falei, vozes da minha cabeça. Até então, o que está me reverbelando e está me afirmando aqui são elas, tá? Mas ok. Então, os primeiros anos foram muita porrada. Mas o que, é que a gente percebeu? Eu falei assim, olha, eu vou falar para essas mulheres negras. Eu vou trazer para a periferia. Se eles me disserem que eu tô maluca, aí eu paro. Só que quando eu comecei a vir, né, para essas aulas e ensinar para essas pessoas jeito descomplicado e ver que isso estava trazendo um resultado financeiro para eles, eu falei, olha, eu estou no caminho certo. Eu preciso entender como é que eu furo a bolha. Então, o primeiro processo foi esse. Então, eu sempre me fortalecia, entendendo que se minha metodologia era necessária para os empreendedores por necessidade e que naquela época ninguém olhava para eles. Então, era como mudar essa linguagem. Então, os primeiros, por exemplo, o primeiro recurso da Wakanda, eu tentei por investimento e tomei um grande não. Disseram na minha cara que, assim, eu só ia receber capital semente se a minha ideia estivesse estruturada e ganhando dinheiro. Eu falei, mas não faz um pingo de sentido, porque capital semente não é para isso. Enfim, capital semente é para tirar a ideia, entende? É semente, mas ok. Né? Então não recebi investimento. Aí eu fiz o quê? Eu fui utilizando a minha própria rede de relacionamento. Então, lembra aquele primeiro curso que eu tomei ranço? Mesmo tomando ranço, eu fui a melhor aluna. E aí eles me mandaram a primeira oportunidade de edital. Então, tipo assim, Karine, a gente lembra muito de você, você é uma pessoa, uma aluna super engajada. Tem esse edital aqui que vai dar 50 mil reais. Eu falei, uau! Enfim, eram 50 mil reais para 4 instituições no Brasil inteiro. Eu falei, amiga, só que eu estava tão apaixonada que eu disse que quando aquele dinheiro era meu. E aí fui pedindo ajuda. Fui escrever o bacana em forma de edital. Foi o meu primeiro MVP. Consegui captar os primeiros 50 mil. E daí foi que a gente startou, sabe? Aí eu comecei a observar. E no segundo semestre de 2019, eu consegui entrar no LinkedIn e aprender esse rolê de, então essa é a mudança de chave. Eu preciso criar uma metodologia que eu venda para todo mundo. E preciso chegar na grande empresa e fazer com que ela me dê a primeira ousadia. E aí foi que eu comecei. Tanto que em 2020, eu ganhei o primeiro cliente, a empresa foi lá, no início de 2020. E não foi porque eu sou maravilhosa, entende? Simplesmente eu fiz uma ação com a CCR Metrô aqui em Salvador, em novembro, como sempre. E aí eles disseram que não tinham dinheiro. Eu falei, tá, vocês não têm dinheiro, mas eu também não quero gastar nada. A gente precisa chegar no meio termo. Então, eu consegui levar uma ação de 3 dias no metrô com os meus alunos para divulgar eles e trazer eles, onde o metrô deu toda a estrutura. Então, eu fiz 2 oficinas, uma de comida, uma de roupa e um desfile no final, que saiu na TV e tudo. E aí, quando a CCR teve mais uma crise de imagem, que infelizmente, né, tem coisa que só vai assim, o diretor de marketing veio para Salvador e a lógica o pessoal tinha que dizer que eles faziam ações afirmativas com a comunidade. E aí, amiga, eu caí no combo. Mulher preta, lésbica, nova. E ainda saiu no jornal, hein? Olha só. E aí me levaram a falar assim, Karine, tem como você vir aqui, porque o nosso diretor de marketing tal, não sei o quê, ele quer muito conhecer a sua história.
Aí eu fui lá no LinkedIn e olhei, meu Deus, é esse cara que vai estar na minha frente? Aí você acha que eu ia perder tempo contando a minha história de dor, porque primeiro eu nem tenho para isso. Amiga, eu fui lá com todos os meus projetos, peguei tudo que eu fiz em 2019, escrevi em forma de projeto, com indicador, com tudo, e levei para ele. KPI, Karine. Brincadeira. E apresentei contra empresária. Eu falei, ó, eu sou Karine Oliveira, eu sou empresária, eu tenho a minha empresa chamada Wakanda e eu vendo isso daqui. E apresentei projeto por projeto, com indicador, com tudo, com não sei o quê, porque eu aprendi a falar essa linguagem também rebuscada. E aí o cara olhou pra minha cara e falou assim, mas por que a gente não te contratou ainda? Eu falei, porque o pessoal daqui disse que não tinha dinheiro. Não porque o projeto não é bom, mas eles disseram aqui que, tipo assim, aqui não tinha dinheiro pra mim. Ele, então pronto, beleza. Você está falando com a pessoa que tem dinheiro. Eu falei, ótimo. E foi assim, amiga, a primeira oportunidade, entende? Foi desse jeito. Então, não foi porque, tipo assim, é lógico que se você chegar em qualquer outra empresa para falar com o diretor de marketing, tem todo um protocolo. Então, sim, eu me abusei muito desse lugar de as pessoas não levarem fé em mim, mas me colocarem em ambientes estratégicos, entende? E aí eu consegui hackear o sistema. Então, eu consegui furar a bolha assim, através de outras acelerações, eu consegui também captar investimento internacional assim para a Wakanda. Então, me chamaram para uma live, porque fizeram um edital aqui em Salvador, chamado Mulheres em Tecnologia, e por motivos óbvios, né, gente? Uma grande parte de mulheres negras não se inscreveram. Por que será? Não entendo. Acho Aí eu que elas falei, não gente, você, gostam. Karine, como é que a gente faz? Porque tem um bocado de mulher incrível aqui, mas assim, só tem 20 inscrições. Eu falei, massa, beleza. A gente pode fazer uma live e manda o edital que eu traduzo. E foi com a Prefeitura de Salvador, entende? Termo, traduzir, perfeito. Foi traduzir. E aí, nessa live que eu comecei a ensinar as mulheres que estavam me ouvindo, que não tinha nada de mirabolante na tecnologia, era só um ponto de vista, que a gente conseguiu 200 inscrições. E aí eu falei, gente, aí as meninas falaram assim, a patrocinadora, que era o Bid Lab, né? Falou, amiga, se inscreva. Mas eu posso? Lógico que você pode ser 10 dele. Entende? Não, passou a prefeitura falou que era só live. Não, amada. Venha. E assim a gente conseguiu ganhar a primeira premiação em dólar, foi R$ 6.000. Entende? Que a gente conseguiu ganhar com o projeto. E aí eu consegui, durante a pandemia, desenvolver uma aceleração que foi online, sabe? Mas foi assim, sabe? Aproveitando as brechas, então era uma empresa, como a Visa me chamava para uma palestra pela milésima vez, depois que eu saí na Forbes, para falar sobre a minha trajetória. E eu não falava sobre a minha trajetória. Eu falava sobre outra coisa. Falei, tá, gente, vamos falar sobre os desbancarizados? Vamos falar sobre a quantidade de pessoas que a sua bandeira vocês não atendem? E o papo era esse, entendeu? Era a partir daquele momento que eu conseguia, com essas oportunidades, introduzir outros assuntos e me afirmar nesse lugar de empresária, daqui tem, né, metodologia validada, daqui tem documentação para ser contratada. E foi nesse lugar aí que eu fui mostrando para as pessoas na prática que, olha, talvez esse problema seja de comunicação. Entende? E esse problema, minha rainha, eu resolvo. Entende? Mas assim, não foi uma coisa bonita, admito. Muitas das minhas oportunidades foram muito nesse rolê de racismo, de não sei o quê, da menina negra, lésbica, nova, que a gente veio trazer, porque ela tem uma história sofrida. E não, amiga, a gente conseguia lá, ó, vocês a partir de agora vão me chamar de empresária. Entende? E foi muito nesse sentido. Nossa, eu acho que isso é muito. É um nível de inteligência e maturidade que não é fácil. Não é fácil de ver, né? Eu acho que se for te resumir de alguma forma, Karine, se eu tivesse uma palavra para te resumir, seria destemida. Porque corajosa é a pessoa que tem medo e vence o medo. E o destemido é o que nem teve o medo. Então, eu vejo você como só vou. Então, se você está ouvindo a gente, e como tantas de nós já sofreu da síndrome da impostora, ouça um pouquinho a Karine e veja o efeito que tem você meter as caras. Eu acho que você, desde pequena, deve ser uma pessoa que tem medo de passar vergonha, né? Despachada. Amiga, posso te contar uma coisa sendo bem sincera, entendeu? Tipo assim, não sei se vocês tiveram, assim, mães fortes, sabe? Mas porque você imagina, para eu ser essa pessoa assim, eu sempre falo que eu sou literalmente o diamantezinho, entendeu? Que minha mãe lapidou. Só que vocês lembram, diamante só lapida na porrada e no fogo, na pressão.
entende? Não é uma coisa bonita você lapidar um diamante, não, entendeu? Enfim, ó, é Mães porrada. fortes. Muito, entendeu? Então, tipo, infelizmente, quando a gente fala sobre a minha infância, eu não era essa pessoa. Entende? Então, eu sempre tive muito essa admiração por minha mãe, por ela ter essa habilidade de traduzir. Só que minha mãe era a pessoa mais exigente do mundo. Entende? E por essa exigência, ela me colocava, tipo assim, a meta não era 10, era 1000. Se vire, entende? Eu não quero que você seja mediano. Isso me colocou muito nesse lugar, mas me fez muito mal também. Tá? Então, se você está me ouvindo hoje e tem essa parada da síndrome da impostora, você também se sente suficiente, eu também me sinto, tá? Eu acho que é como a gente consegue lidar com isso. Tá? A primeira coisa, terapia, Deusa. Tem problemas que, assim, você não precisa lidar sozinha, são problemas internos da cabeça. Por muito tempo eu não me sentia essa Karine empresária, eu me sentia suficiente. Então eu comecei a fazer terapia para lidar com essa Karine aqui e comecei a curar feridas que não fui eu que causei, mas elas estavam aqui, sabe? Então eu fui curando essa pessoa e me empoderando no processo. Então eu acho que, primeira coisa, cuide da sua saúde mental, porque existe todo um sistema que ao você respirar, pra gente que é mulher, enfim, ou LGBT, você que esteja ouvindo, ele já te oprime, tá? Então, muitas das feridas que você tem não são culpa sua, tá? Então, vamos começar a cuidar disso. A segunda coisa que me ajudou muito, e acho que hoje com a internet ajuda muito, é procure referencial. Às vezes, você vai passar por coisas perto de você que vão te achar maluca, não vão te dar apoio, não leve isso pro coração. Muitas das vezes eles não vão te dar apoio porque você é o primeiro. E a gente, enquanto ser humano, a primeira reação com o novo é afastar. Porque o novo te causa medo. E o medo, a sua primeira reação é afastar. Então as pessoas vão te desmotivar, não por serem mais, sabe? Mas por muitas vezes não entender ou estarem com medo do que você, das dificuldades que você vai passar. Então, não liga para essas pessoas, tá? Se junta com outras mulheres ou com outras pessoas. Sabe? Se você quer dominar o mundo, se junta com quem quer dominar o mundo. Se você é mulher mãe, acredite, tem outras mulheres mães que estão empreendendo que passam por coisas barris que nem você. E quando você conversar com ela, que você perceber que não é só você que passa, ó, já alivia um pouquinho o peso, você já fica mais de boa, você já não entende que você, sabe, tá em uma ilha sozinha, e vocês começam um processo muito lindo que é se apoiar. Então, meus primeiros apoiadores, a minha família, logicamente, por me exigia muito, mas assim, eu era empresária, né, gente? Então, todo mundo dizia que era maluquice, porque eles não queriam que eu ficasse pobre, eles não queriam que eu fosse necessidade. Então, a qualquer mínimo concurso público ou vaga de emprego, a amiga já se inscreveu? Já voltou a estudar? Olha, não é por nada não, sabe? Mas tá aqui a vaga, tá? Se você precisar de ajuda, tá aqui. Mas as minhas amigas, outras empresárias, me ajudaram muito no processo. Então, eu pude conhecer a Monique Evelyn, Nina Silva, outras mulheres, que é como a Adriana Barbosa. Então, eu comecei a me ver nesse lugar e dizer assim, olha, se elas conseguiram, eu consigo. Não é fácil não, mas a gente conseguiu, eu consigo. Conversar com as minhas alunas. E a terceira coisa, gente, que eu acho que é o mais importante, Deusa, é seja apaixonada pelo que você está fazendo. Parece até romantismo, mas você sabe mais do que eu que quando você realmente quer ir para um show ou estar com uma pessoa, pode chover canivete, amiga, que você vai. Você procura uma desculpa para se incentivar aí. Mas quando você está fazendo algo que você não gosta, uma unha encravada, uma espinha no dia, faz você desistir, porque você não quer estar naquele ambiente. Entende? Então, quando eu falo ser apaixonada, não é no sentido romântico, não, tá, gente? Mas é porque quando você passa perrengue por você, é um perrengue com um gostinho diferente, entende? É uma outra coisa. Mas tem que ser por você, porque a gente, pelo menos enquanto mulher, é ensinada a se apaixonar pelas coisas dos outros, pelos sonhos dos outros. Então, se você for empreender, se apaixone pelo seu sonho. Tem que ser algo que te dê prazer, amiga, que te dê tesão, sabe? Porque no dia que você conquistar a mísera coisa, você vai comemorar de um jeito que ninguém vai entender o que você está comemorando, mas você precisa naquele momento, sabe? Foram 3 coisas que me ajudaram no processo a não desistir, mas vocês sentem na minha entonação, sabe? Que desde que eu criei o Wakanda, eu sou literalmente apaixonada pelo que eu faço, e isso me fez passar pelos piores perrengues com esse sorriso no rosto. Tem uma coisa que acontece comigo nas gravações do Vale do Suplício, que não é planejado, mas eu sempre tem uma frase especificamente que ela bate na minha cabeça, no meu coração de um jeito, e eu juro que eu não fico atrás disso, mas e você trouxe várias pérolas, né? Assim, que você é maravilhosa na forma de colocar as coisas, mas ó, ficou comigo quando você disse, não leve isso para o coração, sabe? Quanto isso é verdadeiro e quanto isso é fácil de entender, sabe? Das coisas que você realmente deve levar para o seu coração e coisas que você deve tratar de uma forma mais pragmática.
né, mais factual. Isso eu achei lindo. E isso coroa, na verdade, o estrambelhamento que a gente fez com o roteiro que o Rafael Câmara criou para essa conversa, porque a gente acabou com o roteiro, de total. Eu só vou, para o Rafa não ficar tão triste, eu só vou fazer uma última pergunta do roteiro regular aqui, antes da Adri ir para uma parte bem divertida com você, que é a seguinte, ó, que a gente também não pode terminar esse programa sem falar sobre isso, que o Wakanda, esse nome, ele vem do universo da Marvel, né, do Pantera Negra. O que você, Karine, quis dizer com esse nome? Uau, nossa, amei essa pergunta, viu? Brocaram. Brocaram mesmo. Brocaram. Quando a gente fala aqui em Salvador, tipo assim, brocar é arrasar, entendeu? É literalmente Que arrasar. você não usa a expressão. Ah, maravilhoso. Maravilhosos assim, eu gosto muito de dizer com muito carinho que esse filme do Pantera Negra ele me salvou. Ah, porque eu literalmente nunca tinha passado pela experiência de você ir pro cinema e sair de lá se sentindo a melhor pessoa do mundo, sabe? E foi essa sensação que eu tive ao assistir Pantera Negra. Foi olhar aquela cidade de Wakanda e me enxergar lá enquanto potência o tempo inteiro. A cada personagem feminina extremamente estruturada, que você, tipo assim, você podia escolher quem te dava mais orgulho, entende? Sem esse rolê da vítima, sem esse rolê da agressiva, sem esse rolê, sabe, da subalterna. Então, aquilo me curou de um jeito que eu falava assim, meu Deus, não dá para Wakanda ser uma cidade fictícia. E eram muitos princípios que eu trazia, sabe, para a vida. Que era esse processo de que realmente eu acredito muito que para a gente construir uma cidade mais igualitária, a gente precisa de todo mundo do rolê, sabe? Homens e mulheres, pessoas pretas e não pretas, de pessoas né, LGBTQIA+, e pessoas também que não estão nesse ambiente, que o problema é de todo mundo, sabe? E em Pantera Negra você sente que a sociedade não é de uma disputa, de uma complementariedade. Um dos princípios que eu levo muito é que, assim, tecnologia e fé não são coisas para ficar brigando. São formas de interpretar o mundo, sabe? E que dá, sim, para uma complementar a outra, porque muitas das vezes a tecnologia faz com que a fé se materialize e que entenda como fazer o bem de outras formas, mas tem coisa, amiga, que quando a tecnologia falha, é o que vai a fé. É o seu salto de fé que faz com que você arrisque. Às vezes os números estão todos dizendo que não. Mas a sua fé está dizendo ali assim, ó, pelo menos tente. E a terceira coisa que eu acho muito incrível lá é que eu acredito mesmo nesse tipo de desenvolvimento. E sim, gente, nesse capitalismo, você não precisa explorar, degradar e humilhar as pessoas, sabe? Para poder desenvolver. Acho que o que a gente está provando aqui hoje é que existem várias outras empresas que conseguem gerar lucro, emprego e renda sem acabar com tudo. Eu acho que existem várias formas de criar empresas e esse é um tipo. Então vocês veem o Wakanda com a cidade super tecnológica, mas que tem todo o respeito à natureza. Todo um respeito à natureza e à vegetação em volta e os seres que estão em volta. Então, ou seja, dá para se desenvolver sem ter que acabar com tudo, sabe? Então dá para a gente questionar. Então, quando eu falei sobre criar o Wakanda, foi para me dar esse lugar quentinho de dizer, olha, isso que você está fazendo não é maluquice, o mundo precisa disso, e alguém tem que tocar à frente. Mas esses princípios mesmo, que eu sempre levei para a vida, e que eu ia colocar em prática naquele momento, sabe? Então, minha mãe sempre me ensinou sobre que o valor das marcas não está no valor financeiro, mas na história que elas contam. Então, eu sempre preferi comprar de pessoas que eu conheço, porque para mim era muito valoroso contar a história de cada peça, do tecido que eu estou vestindo, na cabeça, na camisa, no sapato, e dizer para você que eu conheço essas pessoas. Então, desde cedo, a origem dos produtos me importa muito mais sobre o que o valor monetário que ele tem e também esse respeito aos humanos, sabe? A pessoa. Não existe CNPJ sem CPF, sabe? Então, é muito sobre esse sentido de que dá para a gente conseguir desenvolver empresas, ganhar lucro, mas sem ser escroto. Se eu conseguir te pagar um valor justo, por que não te pagar um valor justo? Por que precisar provocar você a ficar doente para que tenha uma rebelião para que você me prove que eu estou sendo uma pessoa escrota? Eu sei. Se eu tenho um orçamento de 1,5 milhão, por que não gastar 500 com as pessoas ou gastar mais, sabe? Eu não vou deixar de ter lucro. Eu vou diminuir esse lucro para dar uma vida digna para as pessoas. Eu não preciso que o governo ou uma lei ou uma rebelião me obrigue a fazer uma coisa que eu sei que eu estou fazendo, sabe? Que eu sei que eu posso mais. E eu sei que eu posso mais, sabe? Então, foi muito nesse sentido da Wakanda, sabe? Foi conseguir colocar em prática tudo que eu acredito. E literalmente levar a risco, que não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa fácil. Hoje eu ganho dinheiro, ganho lucro, eu tenho receita. A Wakanda tem 30 pessoas.
E todas as vezes que eu falo pra galera, eles sabem quanto eu ganho, eles sabem quanto é o orçamento, a gente discute isso junto. Ó, gente, a gente conseguir bater essa meta financeira aqui, eu consigo apoiar todo mundo. Eu consigo melhorar a vida de todo mundo aqui, mas eu preciso de ajuda. Então, esse princípio de transparência, de horizontalidade, me fez entender esses desafios na prática. Então, hoje eu consigo conversar com grandes empresários e entender, dá sim. Tem que entender se você quer fazer essa mudança que você se propõe a querer, sabe? Mas dá. Só que, enfim, fácil realmente nunca vai ser. Nossa, palminhas aqui. Muito legal, Karine. Muito legal. Bom, tem essa parte agora, que é a parte final da nossa entrevista, que é jogo rápido. Eu vou te fazer ou uma pergunta ou te dar uma palavra e você fala o que vem à mente, tá bom? Bom, Bora lá? bora. Estrogonofe ou quiabada? Que abada com toda certeza. Empreender é Ai, um ato de coragem. segurança para mim. Minha família. A periferia, É potência o tempo inteiro. sotaque é. Ai, meu baianês. Meu próximo objetivo. Ser referência em empreendedorismo por necessidade. Eu ainda não me sinto, tá? Mas eu ainda vou ser. Antes de dormir eu. Uau! Gosto de ficar de conchinha com minha companheira. É ritual, assim. Não tente me. Não tente me subestimar. E aí, brocou? Brocamos. Obrigada, Karine, adorei te conhecer. Também, maravilhosa. Muito obrigada por ensinar tanta gente aí hoje, Karine. Eu que agradeço, meninas. Amei poder estar falando sobre vários assuntos importantes com outras duas mulheres incríveis aqui. Então, nossa, agradecer demais. Amo quando isso acontece, eu me sinto muito à vontade. Eu vou estar trocando essa ideia. Espero poder conhecer vocês aí quando eu for a São Paulo, tá? Geralmente eu tô direto por aí. Enfim. Gente, hein? A gente quer te conhecer mesmo. Nossa, por favor. Legal. E você que está ouvindo a gente, se você ainda não segue a gente está em todas as redes sociais, até no TikTok, que é aquela rede de jovem, porque a gente tem uma social media que convenceu a gente, então estamos lá. Mexemos? Não tanto, quem cuida é ela. Mas segue a gente lá. E se você tiver alguém para indicar para ser entrevistado pelo Vale, mande um e-mail para gente no valedosuplicio@agenciasense com se no final.com.br. Até o próximo Vale. Valeu! Cheiro! Valeu!